Quando eu saí um pouco lá fora no intervalo, a banda estava tocando. Quando eu voltei e entrei de volta no auditório, estava tocando o Concerto de Brandemburgo número 3 de Bach. Eu pensei que tinha chegado no céu. Quase. Mas foi uma sensação assim maravilhosa, assim, no meu íntimo eu senti um pouco, bem pouquinho do que vai ser essa transição, quando essa maravilhosa amizade de que nós já desfrutamos aqui e de que o Mauro nos falou tão bem, se tornar realidade. Vai ser uma transição como daquele som para a música que estava tocando aqui, só que elevada à enésima potência, algo que nós não conseguimos descrever. E eu me sinto tão inadequado para lhes falar sobre aumentar a intimidade com Deus, quanto talvez aquele baterista estaria ouvindo os violinos e as violas e os cellos do Concerto de Brandemburgo. Eu anseio por intimidade com Deus. E sinto muitas vezes que, se muito, eu estou na varanda da casa, olhando para dentro. E não é que não possa entrar, mas que às vezes o receio de que entrando aquela sensação me domine de tal modo, e a impressão que tenho é que há coisas lá fora que ainda me prendem. Então eu quero começar a minha palestra aqui orando por mim e por vocês, para que este amador, este aprendiz de intimidade, talvez admitindo a sua própria incapacidade, motive vocês também, como eu, a desejá-la, a buscá-la em nossas vidas. Vamos baixar nossas cabeças e orar. Senhor, nós nos achegamos a Ti, conscientes da Tua amizade, e ainda assim conscientes desta imensa distância que existe entre o Deus perfeito e santo, transcendente, além dos limites do nosso mundo e da nossa imaginação. E nós, filhos, amigos, criaturas, mas finitos e incapazes de Te absorver e de experimentar tudo o que Tu mesmo desejas que experimentemos. Ministra aos nossos corações agora. Usa a Tua palavra. Fala comigo e com cada um dos meus irmãos por meio dela. Usa este tempo para glorificar o Teu nome em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se algum dos grandes conquistadores da história, Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, entrasse por aquela porta agora, alguns de nós, talvez aqueles que têm o espírito mais pronto para aventuras, aqueles que têm a natureza mais indômita, mais brava, no sentido de bravura e não de braveza, fariam fila para cumprimentá-los. Talvez perguntar sobre suas grandes campanhas, como foram as grandes batalhas.
se algum dos principais pensadores da história da humanidade entrasse por aquela porta, aqueles que são mais intelectualmente voltados ou treinados e talvez até capacitados, sairiam de seus lugares e se levantariam e buscariam a honra de ter 5 minutos de prosa com Platão, com Aristóteles, com Francis Bacon e alguns dos outros modernos. Se algum dos grandes benfeitores da humanidade entrasse por aquela porta, aquelas pessoas de coração mais terno, aquelas a quem o Senhor concedeu um dom de misericórdia e de serviço, talvez saíssem de seus lugares, levantassem e fizessem uma cautelosa reverência diante de pessoas que deram suas vidas, sacrificaram sua saúde. Talvez se um Livingstone, se uma Florence Nightingale, se uma Madame Curie, se um Albert Sabin entrasse por aquela porta, vocês que têm o coração mais terno, e chegariam a essas pessoas com reverência. Mas se por aquela porta entrasse a pessoa de quem falam estes versículos aqui na tela, você e eu certamente nos prostraríamos, certamente nos rebaixaríamos até o chão diante dele. Ele é aquela pessoa que Deus exaltou à mais alta posição, a quem Deus deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito mais do que uma simples admissão de que em Jesus Cristo nós temos um grande homem, um grande pensador, um grande conquistador, porque o seu nome é espalhado por todo o mundo, um grande benfeitor. Nós teríamos que reconhecer com Paulo aquilo que 700 anos antes de Paulo, Isaías, filho de Amós, escreveu, referindo-se ao próprio Deus, e que está registrado no capítulo 45 do seu livro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, o Deus de Israel, Adonai, todo joelho se dobrará, junto a mim toda a língua jurará. Na mente de Paulo, aquele que havia prometido que todo o joelho da terra se dobraria diante dele, está identificado essencialmente com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos falando de cultivar intimidade com Ele e aumentar a intimidade de nós com o Deus de todo o universo. Aquele diante de quem os mais rebeldes dos rebeldes um dia vão se curvar. Nós estamos pensando nas facetas desse relacionamento e usando-as para encorajá-los e encorajar-nos, Mauro e eu, a aumentar a nossa intimidade com Ele. E uma das facetas mais significativas desse relacionamento é esse elo entre adorador e adorado. Ele, Deus, eu, adorador. Nós precisamos entender um pouco sobre a teoria da adoração.
Não existe um termo em português para uma doutrina da adoração, como nós temos teologia, cristologia. Teríamos que chamá-lo por algum nome grego ou hebraico. Quais são os termos que a Bíblia usa para descrever adoração? Talvez isso nos ajude a entender essa teoria e a praticar melhor aquilo que é a nossa chamada maior: adorar a Deus. No Antigo Testamento, usa-se um verbo que só ocorre numa determinada forma em todo o Antigo Testamento, o verbo havá, na forma rishtahavá e suas várias derivações. Essa forma significa, ou esse verbo significa, prostrar-se diante de alguém, em sinal de profundo respeito, de admiração, de temor, de reverência, reconhecendo a autoridade que essa pessoa tem sobre você. Significa não apenas uma sensação, mas significa um gesto externo. Vocês conhecem, eu presumo, mas mesmo assim vou lhes falar, a história de José e seus irmãos, lá em Gênesis capítulo 37. O relacionamento entre José e seus irmãos é mais ou menos como o relacionamento de todo adolescente com os seus irmãos mais velhos. Não é um relacionamento fácil, nem para o adolescente, nem para os irmãos mais velhos. Ele é o aborrecente para os irmãos mais velhos. E ele é, via de regra, o saco de pancada para os irmãos mais velhos. Dos irmãos mais velhos. José tem um sonho. E inadvertidamente, ou talvez com o orgulho e a arrogância típica de alguns adolescentes, narra o seu sonho para os irmãos. Nós estávamos no campo, colhendo os feixes, e olhe, eu vi que todos os seus feixes se prostravam diante do meu feixe que estava em pé no meio. Quando José viu o rosto dos seus irmãos, ele descobriu que tinha falado um pouco mais do que devia. E os irmãos, a Bíblia nos diz que já não podiam pensar e falar em paz a ele ou sobre ele. Não contente com isso, quando chegaram em casa, depois daquele tempo de pastoreio, lá do rebanho de seu pai, lá junto à mesa, comendo lá o seu pão sírio e a sua coalhada seca e o seu tahine, José conta o sonho para os seus pais. E dessa vez ele conta o segundo sonho também: e o sol e a lua e 12 estrelas estavam curvadas diante de mim. E Jacó percebe a mensagem e também não fica satisfeito. Os irmãos acabam vendendo José ao Egito, e lá ele se torna, depois de muitas circunstâncias, vizir-mor de Faraó. Ele se torna o segundo na terra do Egito, o ministro da fazenda, do planejamento, da agricultura, da reforma agrária, tudo de uma vez só. E quando a fome começa a assolar a terra de Canaã, os irmãos de José descem ao Egito, vão ali buscar o socorro que vai livrá-los da morte a eles e suas famílias. E quando nós lemos um pouco dessas aventuras e desventuras dos irmãos de José no Egito, chegamos no capítulo 43 e no versículo 26. E lemos: quando José chegou, os irmãos lhe ofereceram os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão. Isso que hoje as pessoas fazem por yoga, faz por alongamento. Os irmãos fizeram por necessidade, porque precisavam demonstrar diante daquele homem que eles nem sequer suspeitavam que era o seu irmão, uma atitude de absoluta reverência, de total dependência, prostrando-se até o chão. Devo pedir que vocês se levantassem dos seus bancos e tentassem fazer isso. Mas em respeito a aqueles menos flexíveis, nós não vamos fazê-lo.
entre os quais provavelmente eu também me conto. Mas essa era uma posição que indicava não só reverência, indicava dependência. Dizem que entre os lobos, quando um animal quer fazer parte de uma matilha, para demonstrar a sua dependência do lobo-chefe, ele se deita diante do lobo-chefe e coloca o seu pescoço exposto às mandíbulas do chefe da matilha. Isso é um pouco da ideia de Rishtahavá. Nós nos prostramos e expomos, por assim dizer, o nosso pescoço, dizendo: tu tens autoridade de decepar. No Novo Testamento, o quadro não é muito diferente. O verbo que é usado no Novo Testamento é o verbo proskineo. É a palavra que Jesus usa lá em João capítulo 4, versículos 24, 23, 24, quando está falando com a mulher samaritana e diz a ela que Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que cheguem até Ele prostrados, curvando-se até o solo, usando assim um gesto corporal de respeito e humildade, que é um emblema, que é uma figura, que é uma metáfora visível de uma atitude que ninguém pode ver, porque vem lá do coração, lá do nosso espírito. Esses é que o Pai busca. Busca não apenas aqui, mas vai também buscar lá na eternidade, lá no céu. Isso vai ser livre, franca, desimpedidamente oferecido a Ele. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós temos cenas grandiosas para as quais as palavras humanas são frágeis e fracas em termos de descrição. Depois de escrever as cartas às igrejas na Ásia, João experimenta um êxtase. Alguns chegam a comparar aquilo que ele experimenta no capítulo 4 a uma visão do arrebatamento da igreja. Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, a voz de Jesus Cristo, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João se vê em espírito na antessala da eternidade. E ali ele contempla aquele mar como de cristal e miríades de seres celestiais e um trono que escapa a qualquer descrição humana. Esses capítulos 4 e 5 de Apocalipse são a maior ocorrência da palavra grega hos, como, conforme, semelhante a, em todo o Novo Testamento. Porque o que ele viu escapava à descrição humana exata. Tudo tinha que ser comparado a. E lá ele descreve a cena em que os 24 anciãos, a respeito dos quais há grande controvérsia sobre quem são, é minha opinião pessoal, que eles representam os remidos desta era. Esses 24 anciãos se aproximam do trono. No capítulo 4, versículo 10, nós lemos: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Há uma atitude externa que é o veículo pelo qual a adoração é expressa. Infelizmente, no nosso século, agora não posso mais falar no nosso século, porque nós somos uma geração de transição entre o século XX e o século XXI, nos nossos séculos. Essa proximidade de Deus, essa grande amizade de Deus, tem ofuscado um pouco esse senso de reverência que Ele merece. E eu não estou querendo aqui contradizer o que o Mauro falou.
porque essa amizade é um componente significativo da atitude com a qual nós devemos nos aproximar dele. Eu não estou me aproximando do meu inimigo. Eu poderia estar me aproximando do meu juiz, mas pela graça de Deus eu estou me aproximando do meu amigo. E isso não me torna excessivamente confiante, tranquilo, despreocupado, mas eu me chego a ele com o rosto prostrado em terra, ainda que metaforicamente. Nós precisamos conhecer um pouco mais daquela realidade que Tiago, o irmão de Jesus, conheceu quando ele foi morto no ano 62. Descobriu-se que os seus joelhos tinham calos, porque ele passava tanto tempo prostrado diante de Deus. Os anciãos se prostram e o adoram. Isso é o que nós vamos fazer na eternidade. Não é só o que nós vamos fazer na eternidade, mas é o mais significativo de tudo o que faremos na eternidade. Exaltar, adorar, reverenciar a Deus. Algumas pessoas, todavia, não se deixam entusiasmar muito por essa ideia de que vou passar a eternidade inteira adorando a Deus. E se perguntam, será que não vai ser algo monótono? Será que depois de mais ou menos uns 100 mil anos eu vou me cansar? Eu suspeito que nós sequer vamos pensar em termos de 100 mil anos, porque se Jacó trabalhou 7 anos por amor de Raquel, serrana bela, e não servia ao pai, servia a ela, que só a ela por prêmio pretendia, o que será servirmos a Deus por uma eternidade? É preciso que entendamos o que é essa adoração. E por isso o livro do Apocalipse é especial para nós, porque ele é um livro sobre adoração. Ele não é apenas um livro sobre o futuro. Não é apenas um livro que descreve em detalhes, alguns deles bastante chocantes, aquele período terrível da história humana, conhecido como a Grande Tribulação. Ele é também um livro que descreve intensamente para nós a adoração a Deus em meio àquele período e depois daquele período. Assim precisamos trabalhar um pouquinho com definições do que seja adoração. Em primeiro lugar, adoração é exaltação do ser de Deus. Significa levantar e magnificar aquilo que Deus é. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 9 e 11. Depois no capítulo 5, versículo 12. Tem um 5 a mais ali, por favor, é 5, 12. E no capítulo 19, versículo 1, nós encontramos pessoas, sejam anjos, sejam homens, dando glória, honra e graça ao Pai. Glória, honra e graça. Essas três palavras resumem, embora não sejam as únicas que resumem, esse conceito de adoração. É perceber a sua grandeza, é perceber a sua majestade, é reconhecer a sua bondade. Quando no capítulo 5, a adoração que é oferecida àquele que se assenta no trono é igualmente oferecida ao Cordeiro, nós encontramos João fazendo aquele mesmo reconhecimento que Paulo. O Senhor no Antigo Testamento, Adonai, o Deus de Israel, Jesus Cristo, Deus encarnado. Ele também é digno de receber glória, honra, poder, sabedoria, ações de graças. Nós ficamos maravilhados ao pensar nas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez. Não faz tanto tempo assim nós celebramos a Páscoa. Lá na Estância Palavra da Vida eu tive a oportunidade de compartilhar
com os irmãos que estavam presentes lá, o profundo contraste entre esse chamado Código da Vinci e o Jesus que ele apresenta, e o Jesus do Código da Vida, aquele que nós encontramos nas páginas do Evangelho de João. Quando chegarmos à eternidade, aquilo que sabemos como fatos da história, aquilo que temos revelado nas pobres palavras, ainda que inspiradas pelo Espírito de Deus, vai se tornar uma gloriosa realidade diante dos nossos olhos. Eu verei a glória do Senhor e nem vou precisar de óculos para vê-la. E nós vamos vê-la de uma maneira que nenhuma câmera, nenhuma tela é capaz de revelar. Quando João descreve: vi de pé no meio do trono um cordeiro como que fora morto. Um cordeiro que tinha 7 chifres e 7 olhos. E durante toda a Idade Média, e depois durante o período da Reforma, e no período da Contra-Reforma e o que veio, artistas de todos os credos tentaram representar essa cena, e a representavam literalmente um cordeiro com um monte de chifres e olhos por toda parte. Mas isso é linguagem inadequada para descrever alguém que é todo poder, alguém que é todo sabedoria e todo conhecimento. Hoje eu estava lendo uma página, eu gosto de ler jornal velho, e li uma página de um dos editoriais da Folha de São Paulo que deram para a gente no avião, quando viemos para cá segunda-feira. E era de um articulista, estava falando do mundo como temos hoje, estava falando da sua filha de 8 anos, que acha qualquer coisa na internet em 30 segundos, dá um Google ali. Nós estamos nos tornando cada vez mais oniscientes, por meio desse pequeno aparelho que colocamos em nossas casas ou nos nossos escritórios. Mas ainda assim precisamos acessar, precisamos escolher, precisamos, ainda que a soma do conhecimento seja tão maior, a nossa capacidade de retê-lo é pequena. Nós precisamos de hard drives, jump drives, hyperdrives, tudo, para poder acumular o nosso conhecimento. E quando pensamos que hoje o que sabemos vai ser menos da metade do que vai ser conhecido daqui a 5 anos, no ano 2010 o saber humano vai se multiplicar em 2. Mas nós estamos diante daquele que tem 7 olhos. Essa é a maneira de João dizer perfeita ciência. E nós estamos diante de pessoas que com um botão apertado podem aniquilar metade da Terra. Pessoas com armas químicas, biológicas, nucleares. Tanto poder e nenhum coração, como já disse um poeta brasileiro. Mas lá na eternidade nós vamos ter diante de nós alguém que tem todo o poder e todo o amor e toda a justiça. E é esse com quem nós nos relacionamos agora. Então o tempo que nós temos aqui nesse mundo é um tempo para começar a conhecer aquele a quem vamos exaltar por toda a eternidade. Louvaremos a Deus também por sua santidade. E aquilo que os serafins clamavam lá no templo, quando Isaías chegou na presença do Santo de Israel, clamando Kadosh, Kadosh, Kadosh. Os anjos e os anciãos e os 4 seres viventes lá em Apocalipse ecoam na outra língua que nós vamos falar no céu. Hagios, Hagios, Hagios. Santo, Santo, Santo. Reconhecer a Deus pela sua santidade. Examinar para ver se ela está produzindo efeito na nossa vida. Não simplesmente cantar no domingo de manhã, Santo, Santo, Santo. Seja qual for o ritmo que vocês cantarem. Mas reconhecê-la na nossa vida. Examinarmos para perceber se a santidade vai contagiando os departamentos da nossa vida. Nossa vida financeira, nossa vida conjugal, nossa vida estudantil, nossa vida profissional. Exaltar a Deus por sua soberania.
Louvá-lo porque Ele é Ho Theos Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso. Você acredita nisso? Que Ele é mais poderoso do que o ladrão que rouba o seu carro, que a doença que rouba a sua saúde, que a violência que tira a sua paz, que o desemprego que tira o sustento da sua família. Adorá-lo, reconhecê-lo já como Pantocrator, aquele que pode todas as coisas, cujo poder está além de todas as nossas limitações. Meus irmãos, é isso que vocês e eu somos chamados a reconhecer, e pelo qual nós somos chamados a nos prostrar. Não apenas na hora em que está indo tudo bem, mas quando essas coisas que eu falei acontecem, aí ocorre a verdadeira adoração. Treinamento para a eternidade. Somos chamados a exaltar a Deus por sua eternidade. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 8. Apocalipse 11, 17. Apocalipse 16, 5. Louvar aquele que era, que é e que há de vir. Eu acho muito interessante que João não falou aquele que era, que é e que há de ser, porque Deus nunca há de ser algo que Ele já não tenha sido. Ele é aquilo que sempre foi, e quando Ele vier, Ele será tudo aquilo que sempre foi e tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Isso significa reconhecer que aquilo que Ele nos concede aqui não é o fim de todas as coisas, mas que há muito mais, e que tudo que podemos esperar está contido nessa eternidade poderosa, sábia, justa, e são atributos do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo é também objeto da nossa adoração celestial e deve ser aqui na terra também. Adoração, meus irmãos, é declaração do valor do Cordeiro. É declaração de que Ele é axios. Quando nós estudamos matemática, começamos a discutir sobre axiomas. Como discutimos filosofia, discutimos sobre axiomas. São declarações pesadas, são declarações que por si só chamam a atenção e merecem o nosso crédito. A palavra no original grego veio de um contexto comercial. Você colocava um pacote de grãos, um saco de grãos de trigo, e colocava um outro peso na balança. E se a balança ficava equilibrada, dizia que aquele peso era axios, de igual peso. Quando nós pensamos nessa figura em relação a Jesus Cristo, temos que colocar aquilo que cremos a respeito de Deus em um dos pratos da balança, e ali do outro aquilo que cremos a respeito de Jesus Cristo, e aí há axios, o mesmo valor. É interessante pensar que na década de 70, quando eu era jovem e tolo, agora já não sou mais jovem, o nome Jesus atraía. E aqueles que já estão aí na casa do Zenta vão lembrar comigo do Jesus Power. Vão lembrar comigo que estava na moda colocar o nome de Jesus na testa. E em qualquer lugar do mundo que você fosse e falasse e escrevesse Jesus, as pessoas deixavam você sossegado. Mas não podia falar em Deus. Deus era a palavra ofensiva. Deus era a palavra ofensiva. Passaram-se 30 anos e a coisa virou radicalmente. Agora você pode falar de Deus, porque Deus é uma palavra totalmente genérica. Mas se você fala sobre Jesus, Jesus é a palavra da confusão. Jesus é a palavra da discórdia, da intolerância. Vocês, crentes em Jesus, tão intolerantes.
não me consta que os adoradores de Jesus sejam aqueles que torturam no Irã, no Sudão, no Azerbaijão, na Coreia do Norte, na Indonésia, em Mianmar, na Malásia. Nós não somos os intolerantes violentos, nós somos os intolerantes vitimados. Mas esse Jesus é axios com Deus. Ele merece a mesma adoração que Deus. E qualquer pessoa que diga que ama Jesus e que é amigo de Jesus, mas se recuse a adorar a Jesus como Deus, está profundamente, tristemente e arriscadamente enganada a respeito da sua condição espiritual e do seu destino eterno. Eu não poderia ser honesto com vocês se deixasse de dizer aquilo que você pensa a respeito de Jesus Cristo, particularmente com respeito à divindade de Jesus Cristo, determinará o seu futuro eterno. Não apenas se a sua vida vai ser boa, agradável aqui na terra, mas o seu destino eterno será a companhia gloriosa de Deus, ou a eternamente infeliz ausência da glória dele, debaixo do juízo dele, para todo sempre. Jesus Cristo é digno, nos dizem os santos no Apocalipse, de abrir o livro. Recentemente a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, concedeu a comenda, o título de Dama do Império Britânico a uma jovem navegadora que completou há poucos meses atrás uma viagem de circunnavegação ao mundo, sozinha, e o fez em tempo recorde. Ontem ela recebeu a comenda da rainha. E todos ali, nobres, cavaleiros e sirs e lords, aplaudiram. Por causa da enormidade da tarefa, por causa da grandeza do risco que essa jovem enfrentou. A maioria de nós não teria coragem de fazer uma viagem de jangada ao longo do litoral brasileiro. Essa moça deu a volta ao mundo sozinha, num veleiro. E a rainha da Inglaterra reconhece isso. Eu não podia deixar de falar de futebol. Ontem, o baixinho, Romário, fez o seu último jogo com a camisa da seleção brasileira, oficial. Fez até um gol, que até eu faria. Mas foi ovacionado por uma multidão. Por quê? Por causa da grandeza da carreira. Apesar dos tristes vícios e calamitosos atos de insubordinação e tudo mais que ele cometeu. Mas reconhecemos por causa da enormidade da tarefa. E todos dizemos, ele é digno de receber essa homenagem. Mas quando pensamos na enormidade da tarefa de Jesus Cristo, quando lembramos aquilo que ele deixou, aquilo de que abriu mão, aquilo que ele realizou, compraste para Deus homens de todo povo, tribo, raça, língua e nação, e os constituíste para ti reino e sacerdotes, e reinarão contigo sobre a terra. Essa é a tarefa gloriosa desse Jesus Cristo, que é digno de abrir o livro, de retomar aquilo que nosso pai Adão perdeu, e exercer em nome de Deus juízo e justiça sobre toda a terra, como Isaías tantas vezes diz no seu livro. Deus é grande, Ele é maravilhoso,
Jesus Cristo é grande e maravilhoso. E por isso, além de declararmos o seu valor, além de respondermos ativamente a Deus e a Jesus Cristo, para dizer aquele valor que lá no íntimo nós damos a Ele, nós precisamos celebrar a glória de Deus. Adoração não é, pois, uma sensação. Mais uma. É uma declaração. E é uma celebração da glória de Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7. Nós o louvamos e o louvaremos pelo reino. Por ele ter conseguido aquilo que estadistas sonharam. Aquilo que os generais e imperadores pensaram conseguir, e quando conseguiam com uma pequenina fração deste pequenino grão de areia vagando pelo universo, exaltavam-se, construíam arcos do triunfo, erigiam estátuas a si mesmos. Mas ele será o Senhor de toda a terra. As ilhas esperam nele, diz Isaías, capítulo 41. Israel espera nele. A igreja espera nele. Todos os remidos de toda a terra partilharão com ele desse reino. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 e 7 nos diz, porque diz, chegaram os dias das bodas do Cordeiro, e nós que hoje somos noiva, ainda com rugas e imperfeições, seremos figurativamente esposa gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, a partilhar da autoridade do nosso esposo celestial. Nós somos chamados a expressar júbilo por aquilo que sabemos que Deus fez, por aquilo que cremos que Ele fará. Nesse contexto, o cântico é algo impressionante. A música é algo maravilhoso. Quando lemos sobre o Cordeiro ser digno, não há como não recordar aquele que é de fato o ponto final e culminante do Messias de Handel. Digno é o Cordeiro que foi morto. Desculpe, Handel. Majestoso, majestoso, capaz de trazer lágrimas, lágrimas de emoção, de alegria, de vibração, de anseio por aquilo que a gente vai cantar um dia. Mas ao mesmo tempo, terno, como Don Wurtsen escreveu, digno é o Cordeiro que foi morto. E triunfante, como Michael W. Smith escreveu, tu és digno. Há uma vontade de cantar, porque Ele merece. Ele é axios, digno de nossa adoração. É uma contemplação esfuziante, como se dentro de nós fogos de artifício estivessem explodindo, em cor e som e riqueza de tons e nuances. Apocalipse 22 descreve aquela gloriosa cena da cidade celestial. E diz, no meio dela está o trono de Deus. Lá está o rio da vida. Lá está a árvore da vida, com 12 tipos de frutos e folhas, e a árvore está dos dois lados do rio. E lá na eternidade nós vamos saber como uma árvore pode estar dos dois lados do rio e ser uma árvore só. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. O João não está se contradizendo. Ele não está dizendo que a gente vai precisar de cura no céu. Ele está dizendo metaforicamente para nós que lá não vai haver nada daquilo que tira de nós o brilho da vida, o gozo da vida, a beleza da vida. Adorar a Deus é lembrar isso quando a situação aqui na terra for uma situação de decrepitude, de fraqueza, de ansiedade pela vida de um ser querido nosso que está diante de nós, mirrando e murchando fisicamente. É hora de nós lembrarmos que quando o nosso homem exterior se deteriora, o nosso homem interior, adorando a Deus, se renova de dia em dia.
Esse é o efeito da adoração agora. Porque esse vai ser o efeito da adoração lá na eternidade. Então nós somos chamados a adorar agora para experimentar agora a eternidade, ainda que em doses homeopáticas. Nós precisamos de algumas cautelas, eu vou ter que ser muito rápido aqui. Adoração é mais do que simples louvor. Algum tempo atrás, Bill Hybels disse o seguinte: nosso povo já aprendeu a louvar, agora precisa aprender a adorar. E isso é uma declaração que nós precisamos levar muito a sério. O Brasil está sendo assolado por uma epidemia de louvor. Em alguns casos é um problema de saúde pública, especialmente se você senta na primeira fila perto da banda. A adoração é mais do que som e é mais do que voz. É isso sim, isso é expressão daquilo que há lá dentro. A adoração acontece a cada momento que você e eu experimentamos a autoridade de Jesus Cristo sobre nossa vida. Quando a minha vontade mete o rosto na lama para dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. O teu gosto, não o meu. A tua justiça, não a minha. A tua santidade, não a minha. Que a minha sempre é relativa, sempre é ocasional, sempre é parca e pouca. Uma outra observação e uma outra cautela: a adoração se expressa melhor num contexto de comunidade. Adoradores são solidários, não são solitários. Não existe a adoração puramente individual. A adoração é um processo de compartilhamento, de repartir aquilo que eu experimento junto com Deus. Quando Cristo, o Espírito de Deus, quis ilustrar isso, ele sempre ilustrou em termos plurais, em termos coletivos, em termos corporativos. Nós somos corpo, somos família, somos casa. Adoração é algo que você experimenta intimamente, mas é ainda maior quando ela é repartida. Em termos daquela amizade de que o Mauro falou. Adoração, minha gente, não é algo de que Deus precisa, é algo de que você e eu precisamos. Adoração é aquela resposta interior que impede que a pressão interna, aquela que vem das nossas falhas, da nossa preguiça espiritual, da nossa incoerência espiritual, destrua o nosso espírito com a consciência da nossa própria culpa. É aquilo que levava o salmista a dizer: absolve-me das faltas que me são ocultas. A adoração é a resposta interior que impede que a pressão externa, aquela que vem das nossas fraquezas, esmague a nossa alma. É aquilo que levava o salmista a dizer: a ti, Senhor, eleva a minha alma, por favor, não permita que eu seja envergonhado. Porque a minha atitude constantemente fica a dever à santidade, ao amor, à alegria, à paz que tu me ofereces. Deixe-me dizer-lhes alguns incentivos. Escreva a sua oração e a sua oração de adoração. Isso ajuda a preservar aquele momento de espanto sagrado pelo que Deus é e pelo que Ele faz. O inglês tem uma palavra que eu gostaria de ser capaz de traduzir numa palavra tão curta assim em português, é a palavra ó. É um sagrado espanto diante de Deus. Eu continuamente me admiro diante de Deus que Ele ainda me receba a cada dia. E eu sei que é só por causa de Jesus que Ele ainda me recebe todo dia. Quando eu me apresento lá no cantinho da nossa sala com a minha Bíblia, com o meu diário de hora silenciosa, ainda para mim é uma maravilha que Deus olhe e sorria para mim. Eu sei que é por causa do que Jesus Cristo fez. Escreva suas orações.
você não aprendeu a fazer isso, leia Neemias capítulo 9, leia Daniel capítulo 9. Descubra nas orações dos servos de Deus na Bíblia esse espírito de sagrado espanto diante de Deus. Deus, a ti pertence a glória, a nós pertence o corar de vergonha. Quantas vezes você corou de vergonha diante de Deus nos últimos 12 meses? Quantas vezes você se sentiu indigno daquilo que Deus faz e fez por você? Registre esses momentos em que você experimentou de maneira mais evidente a bondade e a fidelidade de Deus. Passe isso para a próxima geração. Conte para seus filhos, conte para seus netos. Seus netos precisam saber por que é que você acha que Deus é tão legal. Compartilhe regularmente com a sua família, seus amigos mais próximos, suas experiências de adoração. Vamos convidá-los para cantar, para louvar a Deus com a música que eles gostam, com a música que você gosta. Esteja preparado para cantar a música que seus filhos gostam. E ensine-os a gostar das músicas que você gosta. Leia livros e artigos sobre exaltação a Deus e a Jesus Cristo. Quando tudo mais terminar, gente, é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Para isso nós fomos feitos. E isso nos basta. Se você encontrar uma cópia de Mais Perto de Deus, de A.W. Tozer, compre. Não importa que preço estiverem pedindo, compre. E leia esse livro uma vez a cada 2 anos. Mais Perto de Deus, A.W. Tozer. Prometo para você que a sua vida não vai ser a mesma. Mas, gente, adoração não é mera teoria, não. Ele é Deus, eu sou adorador, mas adorador não é só uma teoria. Adoração é expressa em louvor, em gratidão. É um fluir espontâneo da nossa gratidão e admiração que nos livra de nós mesmos, desses olhos que são voltados para dentro. Isso foi o nosso pecado original. Isso continua sendo a fonte e a raiz de todos os nossos pecados. Eu vou lhes dar uma definição de adoração, com isso vou terminar. Adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus por meio de Jesus Cristo. Adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus por meio de Jesus Cristo. É sensibilizarmos a nossa consciência meditando na santidade de Jesus Cristo. Especialmente na santidade de Jesus Cristo crucificado. Nós muitas vezes falamos mal de religiões e ramos do cristianismo que mantêm Jesus Cristo na cruz, onde ele não ficou. Mas que nós deveríamos ver um pouco mais Jesus Cristo na cruz. Lembrarmos da santidade dele naquela cruz. Isso nos ajuda a sensibilizar a nossa consciência. Quando outras coisas deste mundo aqui, outras riquezas, outros corpos, outras glórias estiverem chamando a nossa atenção. Adoração é nutrirmos a nossa mente ao pensar na verdade de Jesus Cristo, porque todas as respostas às dúvidas, aos anseios de todos os homens e culturas estão nele. Adoração é purificarmos a nossa imaginação ao contemplar a beleza de Jesus Cristo ressurreto, a glória que ele tinha na eternidade, da qual ele abriu mão para se tornar homem como nós, e que tomou de volta ainda mais linda, porque agora é a humanidade glorificada. É abrirmos o nosso coração a outros para recordar o amor de Cristo por aqueles que ninguém amava. É entregarmos a nossa vontade ao meditar na completa entrega de Jesus Cristo ao propósito eterno do Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nosso bondoso Deus e Pai, desejamos ser adoradores. É a estes que tu procuras, não para teu benefício, mas para o benefício deles. Ajuda-nos a crer nisso.
Ajuda a dedicarmos nossa vida, nossas energias, nossos recursos a adorar-te, a publicar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém.